Está no ar mais um Buscando Saúde e hoje nós vamos falar sobre uma queixa que é muito frequente, que são os estalos e as dores no joelho. Não sai daí! E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui o ortopedista Dr. Renan Gomes. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. É uma satisfação poder tentar contribuir de alguma forma, tirando algumas dúvidas das questões ortopédicas que são variadas. E assim, as dores no joelho e os estalos são algo comum? É uma queixa bastante comum no consultório do ortopedista e pode estar relacionada a diversos fatores. E pode ocorrer no jovem, também no idoso, mas a gente, inclusive o paciente quando chega com a queixa de estalos, a gente, para o termo ortopédico, chama-se crepitação. Então a crepitação é mais relacionada a doenças da cartilagem e aí o paciente acaba referindo como estalo, mas ortopedicamente falando é considerado como crepitus. Crepitus nas articulações, pode ocorrer tanto no joelho como em qualquer outra articulação. E assim, o que é que pode causar esses estalos, essas crepitações? Esses estalos podem ser causados, na maioria das vezes, pelo desgaste da cartilagem que recobre essas superfícies articulares, né? Principalmente no caso do joelho, essas cartilagens elas são bem vulneráveis devido à carga, à atividade física intensa, à idade, tem o fator também genético que pode pesar para o surgimento dessas queixas, né? E assim, o senhor falou anteriormente que pode acontecer tanto em jovem como no idoso, mas é mais frequente em qual faixa etária? É mais frequente no idoso, principalmente aqueles que têm um histórico de obesidade e de atividade física intensa durante a sua juventude. Mas também tem muito paciente jovem, principalmente mulheres, que praticam muita academia, que malham mais a parte de membros inferiores e aí acaba gerando um desgaste antecipado daquela articulação se não fizer o exercício de forma correta e também com relação à carga que eles vão usar, se não estiver bem orientado, aí pode realmente gerar lesões na cartilagem e essas lesões precipitarem o surgimento desses estalos ou crepitus, como é conhecido no meio ortopédico. E assim, doutor, o salto, que mulher tem esse hábito de usar salto alto, também pode levar um estalo e mais à frente a dores? Bom, o salto não tem muita relação com o surgimento de alterações diretamente relacionadas ao joelho. Essa questão é mais relacionada a algumas das doenças do tornozelo e do pé, mas no joelho não tem muita relação com essa queixa especificamente de crepitação no joelho, estalos. E as pessoas que estão assim no sobrepeso podem assim reclamar, ter uma queixa maior desses estalos e dessas dores? Com certeza. Esses pacientes com obesidade, geralmente tem estudos que já falam que a carga sobre o joelho, ela precipita o desgaste mais precoce da articulação, que é a lesão na cartilagem que gera esses barulhos no joelho, conhecidos como crepitação. Quanto maior o peso, o nível de obesidade, o grau de obesidade que o paciente tiver, maior a tendência a desgaste e maior as queixas que vão surgir. Inclusive tem pacientes hoje que justificam a cirurgia bariátrica com as alterações que ele tem no joelho, porque a obesidade vai gerar um desgaste mais acelerado do joelho e o paciente vai começar, além de ter obesidade, vai ter repercussões mais graves no joelho, precipitando uma cirurgia também no joelho futuramente. Que então, o impacto do peso é bem maior, né? O impacto da articulação sobre as cartilagens, elas vão sofrer mais, então o dano é mais susceptível. Então, quanto a redução de peso faz parte, inclusive, da orientação do tratamento para reduzir essas queixas do paciente. E assim, doutor, muito se ouve falar sobre artrose. Como é que a gente pode diferenciar uma artrose de um desgaste no joelho? Pois é, a artrose já é quando chega num estágio de desgaste avançado da cartilagem. A cartilagem ela vem sofrendo, vem dando sinais iniciais, como dor leve, alguma crepitação começando a surgir. Quando esse desgaste já é mais avançado, com outras alterações que a gente consegue ver aos exames de imagem, a radiografia inicialmente começa a perceber,
mas principalmente em ressonância magnética, a gente consegue ver quando ele já formou uma artrose. Então, principalmente no joelho, o joelho ele tem 3 compartimentos. É dividido na região medial e lateral de cada joelho e na articulação fêmuro-patelar. Então, essa, na fêmuro-patelar, inclusive, é uma das queixas mais frequentes de mulheres jovens que praticam atividade física ou que faz academia com muita carga durante os exercícios e acaba que a dor começa a surgir também, às vezes até por um desgaste, né, precoce, mas também por um amolecimento dessa cartilagem, que é o que a gente chama de condromalácia patelar. Muitos jovens acabam fazendo uma ressonância precoce e vem lá no laudo muitas vezes condromalácia. O que é condromalácia, doutor? Ou condropatia, que muitas vezes vem. É a doença se iniciando ali da cartilagem. Porém, para chegar no nível de artrose, essa cartilagem precisa ter um nível de destruição maior. Entendi. Que é o que vai acontecer com o passar do tempo, caso não haja uma prevenção ou um cuidado maior durante os exercícios, a atividade física. Entendi. Doutor, recentemente eu vi um negócio na internet que me chamou muita atenção, que era falando que o leite, ele prejudica nas articulações. Isso é verdade? Não tem relação, pelo menos que eu saiba, com relação ao leite ter prejuízo. O leite a gente sabe que é rico em cálcio, então, inclusive em pacientes que têm osteopenia, osteoporose, a gente até indica o uso de derivados do leite para fortalecer o osso, né? Aumentar essa quantidade de cálcio circulante e melhorar a qualidade óssea. Mas não tem relação em termos com essa queixa específica de destruição da cartilagem, não. De causar desgaste, né? E essas pessoas que sofrem assim desse desgaste, como é que elas podem se prevenir? A prevenção, como eu falei, atividade física é indicada, tem que fazer, fortalecimento muscular, porém sempre nos níveis adequados e com a orientação adequada daquele exercício. Muitas vezes, principalmente nos agachamentos que você faz, quando você passa da flexão do joelho a mais de 90 graus, a compressão da patela sobre o fêmur ela aumenta muito aquela intensidade. Então a cartilagem ela vai sofrer mais compressão com um risco maior de desgaste. Então por isso que toda a orientação de um educador físico durante a prática de exercício é muito válida para prevenir essas lesões. A gente acha que o educador físico, além de dar aquele estímulo de você fazer uma atividade física mais constante, ele vai orientar você a fazer na posição correta para não ter lesões, tanto na coluna quanto no joelho. Tudo isso vai influenciar para que você se previna. E quando é que há necessidade de uma intervenção cirúrgica? A intervenção cirúrgica ocorre quando você já tem realmente a artrose instalada, e isso aí a gente vai analisar diversos fatores, incluindo a idade, o nível de desgaste e se já se esgotou todos os tratamentos conservadores possíveis, né? Se o paciente não evoluiu bem, após uma fisioterapia, após infiltrações com ácido hialurônico, que é muito usado hoje em dia para retardar uma necessidade de uma cirurgia, né, nas questões desses desgastes. O paciente também faz suplementação oral de colágeno hidrolisado. A gente indica muito em consultório e geralmente o paciente melhora muito das queixas depois de 3 meses de uso dessa medicação via oral, que na verdade é uma suplementação, não tem contraindicação nenhuma. A gente produz colágeno, porém com o passar da idade, essa produção ela vai diminuindo e a gente precisa suplementar para poder manter aquela cartilagem sendo bem nutrida e em formação constante. Por isso que a frequência, o índice dessas crepitações do joelho, desses estados dessas dores, é mais na fase na velhice, né? Como o senhor falou logo no começo. Isso, quando você vai envelhecer com saúde se você fez uma prevenção e uma prática de exercício adequada durante a juventude. Se você não fez esse preparo antes, você realmente, as queixas vão se agravando e o problema vai piorando, o tratamento vai ficando cada vez mais tendencioso à cirurgia, porque quando chega num grau de artrose muito avançado, não há muito mais o que se fazer para tentar recuperar aquela cartilagem. O que desgastou não volta. Então ela começa a ter muito contato, que a gente chama de estrutura após a cartilagem, que fica abaixo da cartilagem, chamada de osso subcondral. Então quando chega nessa superfície, a dor ela vai ser mais constante. O atrito entre as articulações, entre os ossos da articulação vai ser maior
e aí vai gerar mais dor, mais incapacidade, o paciente vai começando a deixar de andar, vai ter mais rigidez na articulação, porque quem dá a leveza e a mobilidade leve das articulações é tanto a nutrição pelo líquido articular, quanto as cartilagens estando em bom estado. Entendi. E como é que é feito o tratamento? Bom, o tratamento, como eu falei, primeiro a gente, se for uma paciente que tem uma queixa, dependendo da idade e dependendo do grau de lesão que ela tem, a gente inicia geralmente com a suplementação de colágeno, a fisioterapia analgésica e motora para fortalecer musculaturas que vão dar uma estabilidade melhor para aquela articulação, para que ela tenha um movimento mais harmônico, focar também nessa mudança do estilo de vida, que é alimentação, perda de peso, que vai influenciar sobre a carga no joelho. Então, diminuindo esse peso sobre o joelho, a gente vai conseguir diminuir a lesão da cartilagem. Infiltrações, casos indicados, a gente avalia o grau de lesão e muitas vezes a infiltração tem um resultado bem mais rápido para o paciente e é muito efetivo, porque você vai aplicar o ácido hialurônico, que é rico em substâncias que vão nutrir a cartilagem, lubrificar a articulação diretamente no local da dor. Então o paciente tem um alívio bem mais rápido e mais duradouro ali após uma infiltração articular com ácido hialurônico. E também a prática de exercício para fortalecer também ajuda. Isso. Toda a musculatura que está envolvida no joelho, se você trabalhar e fortalecer ela de forma, digamos, de forma igualitária para a musculatura que vai estabilizar a articulação, ela vai evitar que falsos movimentos ocorram e você tenha lesões irregulares daquela cartilagem. Então, assim, tudo isso vai prevenir e estabilizar melhor o joelho, evitando lesões mais precoces. Doutor, muitas pessoas assim que reclamam desses estalos no joelho, dessas dores, o joelho ele incha. Tem alguma sugestão assim que a gente a pessoa que está em casa, que o joelho está inchado, pode fazer para amenizar, para diminuir essa dor? Isso, esse edema que ocorre é porque o surgimento da artrose, ela é uma doença também inflamatória. Além de ter as alterações devido a questões mecânicas, sobrecarga, de atividade física exagerada ou de forma errada, o joelho acaba, com a lesão da cartilagem, o organismo entende que tem que lubrificar mais aquela articulação. Então acontece que o líquido sinovial, que é quem lubrifica a articulação, acaba o organismo produzindo mais líquido sinovial naquela determinada articulação, tentando debelar a inflamação que está ocorrendo devido às lesões e tentando lubrificar mais aquela articulação. Então faz aquele edema e o paciente começa a distender a cápsula que envolve a articulação e começa a ter mais dor e fica com mais incapacidade de fazer as coisas durante o dia. Então, assim, inicialmente, procurar o médico ortopedista para ter a certeza que aquele edema é relacionado a isso, e aí a gente vai fazer medidas que vão desde uma crioterapia, que é usar o gelo, o repouso, às vezes anti-inflamatórios ali em um curto prazo de tempo, e outras medidas que podem chegar até às vezes uma artrocentese, uma punção da articulação para diminuir aquele líquido, retirar parte daquele líquido articular que está inflamatório, que está causando muita dor. Às vezes ele não reabsorve por conta própria e a gente precisa fazer uma intervenção que seria uma punção articular para aliviar aquela tensão, o edema naquele momento. Porque assim, quando o senhor fala de colocar o gelo, normalmente as pessoas têm essa dúvida, se coloca o gelo ou se coloca água morna. É bem comum, mas como é uma inflamação e geralmente você usando a crioterapia, que é o gelo, você vai causar uma vasoconstricção e vai evitar que o edema aumente muito naquele momento. Então você dando o devido repouso e usando a crioterapia, com alguns dias a tendência é aquele líquido ser reabsorvido, porque a inflamação ela deu uma esfriada e aí o próprio organismo, a articulação, ela reabsorve e o paciente alivia os sintomas. Quando o paciente não consegue dar o repouso, não consegue fazer os anti-inflamatórios corretamente, nem usar o gelo, ele acaba causando mais movimento no joelho, vai inflamando mais ainda e aí aquele edema acaba não cedendo e ele retorna ao consultório e geralmente a gente tem que lançar a mão da punção para aliviar. Doutor, só para a gente finalizar, qual é o momento certo de procurar um ortopedista? Bom, a partir do momento que aquela dor persiste
que o paciente já tentou mudar a atividade física que estava causando, que tem uma tendência familiar, se aquela dor incomoda de uma forma que não é habitual, eu acho que já vale a pena fazer uma avaliação ortopédica para a gente tentar descobrir o máximo de antecedência possível se a paciente tem propensão à lesão da cartilagem, essas alterações, para que elas não cheguem num nível tão avançado que termine precisando de um tratamento mais agressivo. Doutor, muito obrigada. A gente agradece muito pela sua presença aqui. Esperamos que o senhor possa voltar mais vezes. Com certeza. Eu que agradeço demais a oportunidade de poder estar tirando algumas dúvidas relacionadas à parte de ortopedia, para a gente difundir melhor e o paciente poder saber o momento correto de procurar o ortopedista e aliviar essas dores articulares que é muito comum no nosso meio. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, acesse as nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal e até a próxima!